O YouTube Kids. Você gosta de utilizar o YouTube Kids? O que você acha a respeito sobre a plataforma? Quais os vídeos que você mais gosta de ver no YouTube Kids? Bom, o YouTube Kids recentemente completou-se 10 anos de existência, com a sua inovação e criatividade de produzir vídeos e de repassar toda a educação para a comunidade infantil. Diante do aumento das redes sociais e de toda a sua criação infantil através dos criadores de conteúdo, ou até mesmo através dos influenciadores digitais, o YouTube Kids se tornou uma ferramenta-chave de muito sucesso entre as crianças em diversos cantos do mundo. As suas produções de conteúdos em relação a desenhos, em relação a apresentações infantis, sempre deixam bastante causas e bastante pensamentos em relação a quanto que a nossa comunidade infantil precisa de um aprendizado e precisa entender o quanto que para ela desenhos e outras atividades assim precisam ser bem esclarecidas para o desenvolvimento dela. Só que nos últimos anos o YouTube Kids vem enfrentando diversos problemas e muitas tretas em relação a toda essa produtividade de conteúdo e em relação também às suas funções, virando notícia em diversos cantos do mundo inteiro, virando até matérias, reportagens do quanto o mundo da internet pode ser perigoso demais para cada uma das crianças que assiste ou visualiza cada plataforma, não somente o YouTube Kids, mas muitas outras. E é exatamente esse tipo de conteúdo que, apesar de mesmo podendo ser inocente, pode acabar tendo vários problemas em relação ao comportamento, em relação a atitudes, em relação ao desenvolvimento em si de cada uma dessas crianças. O objetivo do YouTube, de fato, de colocar essa plataforma do Kids em si, é ver se pelo menos a gente tem esse pacto que todas as nossas crianças precisam ter, que é em relação a elas se colocarem na nossa sociedade de hoje através de todos os seus aprendizados que possuem. Porém, no caso do YouTube Kids é bem diferente e muito complicado falar a respeito sobre a plataforma em si em relação a essas direções, porque nem tudo no geral consegue ser bons frutos e não consegue ser em si um destaque muito pleno em relação a todo seu controle, em relação a todas as suas diretrizes. Você vai descobrir esse vídeo sobre os 10 anos do YouTube Kids e o quanto que a plataforma se tornou inviável e extremamente mal feita para todas as crianças que a gente tem hoje. Não querendo dar muitas críticas aqui ao YouTube Kids, visto que é uma plataforma diretamente para o YouTube, mas que precisa de soluções que sejam cada vez mais construtivas e que não coloquem as crianças em risco em momento nenhum, seja na escola, seja em casa, seja nos esportes, seja em qualquer canto por aí. Então eu espero que você possa gostar muito do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque esse vídeo deu um trabalho imenso para poder fazer e analisar e pesquisar cada um dos conteúdos em si. Foi bem difícil, então espero que você possa gostar muito desse vídeo. Vamos então começar. Eu sou Anthony Dias e você é muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, ao canal Gatos Curiosos. Então vamos lá, meus amigos, começar esse vídeo para falar que o YouTube Kids foi lançado em 15 de fevereiro de 2015 como uma alternativa diretamente para o YouTube relacionada às crianças, visto que até então, até 2015, os criadores de conteúdo não tinham em si muito espaço e muita visibilidade dentro da plataforma do YouTube para as crianças. Apesar de que sim, os criadores de conteúdo na época, no geral, para esses tipos de conteúdos não se especificava tanto diretamente ao YouTube em si, não tinham sequer muita visibilidade,
ou até mesmo tiveram que utilizar outras plataformas para poderem se comunicar diretamente ao público infantil. E foi exatamente aí a partir dessa ideia que o YouTube criou o YouTube Kids, né, como eu já havia falado aqui, em 15 de fevereiro de 2015, que lançou a plataforma, esse site aí para as crianças. E ao longo dos primeiros anos, o YouTube Kids começou a ganhar um pouco mais de força dedicada aí a esse público, né? Principalmente em 2015 e 2016, mas ainda assim já com muitas críticas em relação à produtividade infantil, visto que até mesmo, né, isso gente não ocorre desde hoje não, isso ocorre desde muito lá atrás, utilizam várias dessas criações de conteúdos para poder incentivar as crianças de diversas coisas pesadíssimas e muito mal feitas, inclusive na sociedade atual. Mas vamos voltar aqui para o YouTube Kids de fato. O objetivo então do YouTube, né, segundo até mesmo aos criadores do YouTube na época, era tornar a plataforma do YouTube Kids uma plataforma viável para diversos criadores de conteúdo e até mesmo animadores que quisessem utilizar desenhos, né, ou até mesmo apresentações para a plataforma em si. E até que poderia ser muito bem elogiado, visto que, no geral, todas as crianças precisam de um desenvolvimento e precisam ter um aprendizado com os desenhos e também com as apresentações infantis. Para uma criança é sempre importante que ela veja algo que, assim, que seja para a idade dela, para logo de cara depois ela poder entrar na sociedade cada vez mais conscientizada diante das coisas que acontecem hoje em dia no mundo, né? Que ela sirva de exemplo para os seus parentes, para os seus pais, para os seus amigos, colegas de escola em si. Mas que durante todo esse período do YouTube Kids, desde o seu lançamento, eu já venho enfrentando diversos problemas em relação aos conteúdos que são apresentados para a plataforma. E aqui vai diretamente os conteúdos de fato que eu andei analisando, que eu andei pesquisando também, sobre o quanto que o YouTube Kids tem um problema direto, que é justamente o robô. O robô que analisa os conteúdos em si não é o mesmo que analisa os conteúdos aqui na plataforma normalmente. Os conteúdos em si do YouTube Kids, apesar de muitos deles até que serem decentes, servirem de aprendizado para as crianças, outros já não têm essa mesma prática. Alguns dos conteúdos em si do YouTube Kids, que é feito inclusive para criança, só para você ter uma ideia, possuem cortes, partes e até mesmo estímulos de violência, de crimes inclusive, e de diversas coisas completamente pesadas que eu não posso nem falar aqui, porque senão o YouTube acaba comigo. E eu não vou nem mostrar esses conteúdos aqui, porque cara, o YouTube ele vai acabar comigo se eu mostrar esses conteúdos aqui pra vocês. Mas o grande ponto é que alguns desses conteúdos do YouTube Kids são conteúdos completamente torturados. Conteúdos assim que não dá nem mesmo para acreditar que a própria plataforma consegue colocar esses vídeos no ar. Fala galera, Gatoso do Futuro aqui, tudo bem com vocês? Eu só apenas esqueci de acrescentar aí no vídeo que a gente só não botou os vídeos do YouTube Kids que a gente pesquisou, não só por causa da violência e brutalidade que foi mencionada, aí como eu falei, mas também que a gente tá com a maior tensão da gente ser denunciado pelo YouTube. E também por alguns desses canais e animadores que fazem esses vídeos. Então a gente não botou aí pra não dar um strike gigantesco pra gente e a gente acabar se ferrando aí por causa desses criadores de conteúdo e dos canais em si. Então, sem mais delongas, bora voltar pro vídeo. Conteúdos em si, que são conteúdos extremamente perigosos para crianças, que são conteúdos extremamente violentos e que são conteúdos que, em geral, colocam a criança em extremo perigo.
né? Não só para ela cometer aquela atitude, como até mesmo outras pessoas cometerem aquela atitude contra ela. E vamos lá, que é essa questão que eu quero explicar aqui para vocês. Que esses conteúdos infantis, geralmente quem produz, além dos criadores de conteúdo, são animadores ou até mesmo empresas que produzem em si. E, no geral, o YouTube precisa de uma solução emergente e urgente para proibir alguns desses conteúdos que estimulam violência e estimulam qualquer coisa assim inacreditável. Aqui eu digo diretamente para todos vocês que os conteúdos do YouTube Kids são conteúdos que, em geral, não valem a pena de jeito nenhum. Até mesmo digo aqui pelo YouTube normal. Se é para assistir um conteúdo infantil, cara, que seja de confiança. Porque esses conteúdos possuem coisas extremamente podres que eu não posso nem estar aqui, né? O YouTube, inclusive, se eu falar essas coisas aqui, se eu mostrar os conteúdos aqui, cara, é uma bizarrice de coisa péssima, inclusive. E que, no geral, precisa de uma solução que acabe diretamente com todas essas pessoas que botam essa incitação a crimes, incitação a ódio, a violência diretamente no YouTube Kids. E ainda mais com o escândalo desses desenhos, porque muitos dos desenhos que são populares ou que fazem muito sucesso através de filmes, através de séries, são utilizados no YouTube Kids justamente para poder promover essa grande coisa em relação à falta de colaboração e aprendizagem pessoal dessas crianças. Ainda mais que outro problema em si do YouTube Kids é o quanto que ele interage dentro do YouTube. E assim, é uma coisa que não dá para imaginar o quanto que o robô do YouTube Kids, quando até mesmo ele mal consegue identificar um conteúdo, ou até mesmo quando você nem mesmo consegue comentar nesses tipos de vídeo. Sério, eu não consigo nem imaginar, por exemplo, até mesmo com todas as diretrizes que o YouTube tem, você pode até mesmo pesquisar aí, de vídeos infantis, o quanto que você não pode nem mesmo comentar. Pois é, viu, galera? Novamente estou aqui, né, Gatoso do Futuro, por conta que, para falar para vocês, a forma de identificação dos conteúdos em relação ao robô do YouTube Kids é tão ruim, mas tão ruim mesmo, que até conteúdos e desenhos adultos, que não são nem para crianças, são identificados no YouTube Kids. Pois é. E pior de tudo, fica ainda por cima com essas produções de conteúdos, o quanto que esses canais do YouTube Kids não possuem notificações e não possuem todas as funções em si que possui dentro do YouTube normal. Então assim, fica pior ainda para um pai ou até mesmo para uma mãe que quer ver o filho crescer, ele vendo conteúdos assim de extrema podridão e de extrema irrelevância no geral. Tanto é que até mesmo o YouTube Kids, como eu já falei, virou notícia em diversos cantos do mundo inteiro em relação à falta de visibilidade e a falta de contemplação em relação ao que o YouTube consegue fazer com as crianças de hoje em dia. E assim, as crianças de hoje em dia precisam de um aprendizado que seja claro, mas não precisam ser um aprendizado onde colocam em si essa questão da violência em relação ao ódio e em relação a cometerem outras coisas horríveis. E foi exatamente por causa do YouTube Kids que muitos dos criadores de conteúdo colocaram essa prática, né, de fazer conteúdo, ser até que bem decente no geral, mas que ainda por cima recebem muitas críticas em relação a todo o seu comando e norma que possuem ao criar esses tipos de conteúdo. Até mesmo os canais, cara, até os próprios canais do YouTube Kids mal recebem essas questões de notificações ou esses alertas que o YouTube geralmente faz, e que ainda por cima
né, se tornou a comunidade em si que cria conteúdos infantis uma verdadeira decepção. Não é à toa que até mesmo para a própria gente que quer criar conteúdo infantil tem até receio de criar, né? E eu diria assim, não é só a comunidade adulta que cria conteúdo infantil, mas até mesmo a própria comunidade infantil que cria conteúdo já recebe críticas diretas em relação a toda essa produtividade, visto que até mesmo muitos dos conteúdos infantis, né, apesar de serem para crianças, não são conteúdos assim claramente legais, né, legítimos. Tem até mesmo que o pessoal utiliza esses conteúdos infantis, né, que na verdade eram para ser adultos, inclusive. Então, essa é a grande dúvida e a grande pauta que é levantada hoje em dia dentro do site. Porque a gente tem os conteúdos infantis que não eram para estar de jeito nenhum e conteúdos infantis que, em geral, era para estar em outras comunidades. O que eu tenho aqui para dizer, em geral, em relação ao YouTube Kids, que inclusive eu estava dando até mesmo uma analisada, é que uma hora ou outra, quando a criança entender o que ela está fazendo em relação ao que ela está vendo, ela vai entender bem o que na cabeça dela está rolando. E deixo aqui a minha sugestão de pauta para o YouTube Kids para ele melhorar de forma clara. Porque todos esses conteúdos que a gente está vendo, principalmente com alguns escândalos bizarramente loucos, como por exemplo da Elsa Gate, que, cara, é um maior escândalo do YouTube Kids. Se você nunca pesquisou a respeito do Elsa Gate, pesquise. Deixo aqui a minha sugestão de pauta para que o YouTube Kids melhore de forma urgente, porque não podemos aceitar de jeito nenhum que várias dessas situações, ainda mais que são crianças, são pessoas em si que estão ainda nos seus primeiros anos de vida, tendo que se desenvolver, entrando inclusive nas escolas, tendo sua relação com toda a sua família, mas que se for colocado no YouTube Kids e ela vê alguns desses tipos de conteúdos, pode ter certeza que alguma coisa não vai ser boa de jeito nenhum. E ainda mais que esses conteúdos não só incitam, né, em relação a uma dessas condutas e comportamentos indiretos, mas até mesmo causam um pânico, terror e até depressão em relação a essas crianças. Imagina, por exemplo, né, se um personagem ali ele acaba morrendo de forma tão abrupta, entende? De forma tão bruta, de forma tão rancorosa. Isso aí deixa traumas imensos na criança, né? Ela não consegue viver de jeito nenhum, e até mesmo algum desses conteúdos ela pode claramente se identificar de forma que não seja assim tão coerente em relação ao que ela costuma ser visualizada até então. Então, assim, aqui, né, nesse vídeo que eu tô querendo dizer aqui para todos vocês, espero que o YouTube tenha uma solução cada vez mais coerente a resolver esses problemas em relação a essas pessoas que criam conteúdo de forma maldosa, porque isso não são criadores, são pessoas maldosas que querem utilizar as crianças da pior forma possível. E no caso, a gente esqueceu até mesmo de falar aí, pessoal, que a gente quer para o YouTube Kids uma forma de punição cada vez mais rígida e mais grave. Não só apenas com a verificação do robô, mas até mesmo com punições e até as perdas de canais para algumas dessas pessoas que conseguem colocar as crianças em extremo perigo. E afora a questão das animações, que a gente, na nossa opinião, precisa ser banida da plataforma. Então, vamos voltar para o vídeo. De jeito nenhum esses tipos de conteúdo servem, né, para uma criança. Para aquelas pessoas que possuem entre 0 até 12 anos de idade, né, que é como está as diretrizes atualmente do YouTube Kids, que elas se divirtam com coisas melhores do que isso, porque a gente já vai explicar isso agora. Mas agora uma outra questão que eu quero inclusive explicar, que direciona esse trambolho em relação ao YouTube Kids.
Para muita gente, o YouTube Kids ele é o principal culpado por tantas crianças hoje em dia desenvolverem tão mal as suas habilidades, desenvolver o seu estilo de vida. E não somente isso, mas como muita gente até mesmo fala que o YouTube Kids influenciou demais as crianças em relação ao tempo, nas telas, em relação também às redes sociais, onde elas sofrem um perigo extremo nas telas. Imagina, por exemplo, até mesmo para uma criança de 10 anos de idade conhecer uma pessoa que ela mal sabe quem é e essa pessoa acabar se naturalizando e se materializando na vida dela para que ela cometa algo assim tão pesado ou que ela até mesmo se sinta insegura, uma situação claramente de extremo perigo. Foi por causa do YouTube Kids, que para muitos especialistas, que hoje as redes sociais começaram a dominar demais no mundo das crianças hoje em dia e deixou até mesmo esse problema imenso que os pais possuem, que é deixar as crianças na tela durante tempo demais, assim, muito tempo, e que no geral não colocam em si as crianças num desenvolvimento puro, natural mesmo. Para o desenvolvimento das crianças é preciso que você tenha a sociedade de forma limpa, que ela possa brincar fora de casa, que ela possa se desenvolver com várias coisas, como por exemplo esportes, fora de casa também, e que ela tenha todo o atendimento e aprendizado médico e psicológico em si, para que essa conduta não seja piorada de forma ruim. Porque afinal de contas, durante todos esses últimos anos que a gente está vendo diversas notícias em assuntos assim que dominam diretamente não só o Brasil, mas também no mundo inteiro, várias crianças cometendo crimes, várias crianças sendo estupradas, várias crianças sendo agredidas e por aí vai. Então, para o YouTube em si, muita gente culpa diretamente o YouTube Kids por toda essa falta de caráter e falta de aprendizado geral, além da influência em redes sociais, que tornou essa comunidade em si muito violenta e muito perigosa para as crianças de hoje. A gente coloca aqui também uma outra coisa que é muito importante, que é em relação aos criadores de conteúdo. Cara, eu vou dizer que é real. Criar conteúdo infantil hoje já não tá nem valendo mais a pena, porque muitas dessas crianças hoje em dia já são adolescentes ou até mesmo adultas já. Nesses últimos anos, a taxa de natalidade vem diminuindo cada vez mais, a gente está tendo menos crianças no mundo todo, e que ainda por cima não conhecem direito o YouTube Kids, até mesmo para os pais, até para o controle dos pais em si. Muitos dos pais não conhecem diretamente o YouTube Kids devido a algumas das normas e totalmente falta de produtividade coerente e de qualidade em relação a esses conteúdos. E para uma pessoa que quer conhecer o YouTube, de fato, não precisa se iniciar no YouTube Kids. Imagina, por exemplo, até mesmo para mim, quando eu era criança, eu me desenvolvi muito, no geral, não somente com o YouTube principal, com os conteúdos assim legais, decentes para minha idade, mas até mesmo com a socialização que eu tive com outras pessoas, com outras crianças, com pessoas assim, que me ajudavam demais em diversos momentos da vida, com várias atividades, com atendimento psicológico. Então, para esse público em geral, o que a gente espera aqui é que pelo menos essa sociedade em si pare de ser tão violenta e tão aproveitadora para poder colocar as crianças em lados opostos. Aqui a gente não deseja para ninguém e para nenhuma criança que quer tanto se desenvolver e colocar na vida dela o quanto que ela é importante de fato,
A gente não quer de jeito nenhum que essas coisas terríveis aconteçam com elas. Que a gente vê várias situações onde as nossas crianças hoje em dia estão sendo utilizadas de forma podre na nossa sociedade. Não existe coisa pior para uma criança hoje em dia ela se colocar no mundo do crime, ou até mesmo ela sofrer algum abuso ou alguma agressão, que, cara, isso vai ficar na cabeça dela para sempre. Para uma criança que até mesmo está se desenvolvendo, está crescendo em maturidade, ou até mesmo quando ela chega na fase adulta ou na fase adolescente, ela ainda vai lembrar daquilo dali. E para essa questão do YouTube Kids, precisa de soluções que sejam emergentes para que nada desses conteúdos em si possam chegar nas mãos delas. A gente sabe o quanto que as crianças hoje em dia podem se desenvolver muito bem sem as redes sociais. E eu digo aqui como uma pessoa que passou anos sem redes sociais, ainda quando criança, né? Eu só conheci mais as redes sociais em 2020, né? No período da pandemia. Então aqui fica essa questão individual em relação a como você pode desenvolver uma criança. Porque esses conteúdos de influência e esses conteúdos de animações, de desenhos em si, não são coerentes para as crianças de hoje em dia. Eu já digo logo de cara aqui para todos vocês. Não possuem inteiramente esses tipos de conteúdos decentes no geral para as crianças de hoje em dia. Se alguém disser aqui que esses conteúdos infantis são até legais, enfim, incríveis e tudo mais, cara, não são de jeito nenhum. E você pode até mesmo pesquisar no YouTube Kids. Eu pesquisei vários desses conteúdos e não possuem diretriz alguma do quanto que esses conteúdos são decentes em si para criança. E a gente não pode mostrar esses conteúdos aqui, porque senão o YouTube dá um strike geral na gente. E acaba que até mesmo nossas produções vão acabar indo pro lixo. Mas depois você dá uma pesquisada no YouTube Kids em alguns desses conteúdos e até mesmo olha para dentro do YouTube quanto que isso daí pode ser uma influência negativa para as crianças hoje em dia. E que a gente espera que o YouTube Kids possa melhorar, que não tenha mais essa imparcialidade e essa incaracterização, porque afinal de contas a criança precisa desenvolver com brincadeiras, com conversas, com atendimentos, e não ainda mais com essa questão de influência. De você influenciar uma criança de maneira negativa e de maneira perigosa, isso deixa traumas, sequelas, desde quando ocorre aquele incidente até mesmo quando ela vai chegando em outras fases. E ainda mais que hoje, para você criar conteúdo infantil, eu já não recomendo tanto, porque tem muita gente em si, criança, né, no caso, que já está se desenvolvendo já com outras coisas, né, se tornando adolescente, adulta nos anos seguintes. Mas claro, deixo aqui também a sugestão que se você quiser criar conteúdo infantil, né, quiser desenvolver uma animação que não seja de forma tão incoerente e tão perigosa assim. Afinal, todas as crianças merecem respeito, merecem ser colocadas na sociedade de forma plena, de forma concertada, ser bem orientada pelos pais, pela família, e que essas coisas em si acabem não colocando na cabeça dela o quanto que, no geral, isso daí pode ser algo muito sem valor. Então, meus amigos, pra gente finalizar esse vídeo, que todo esse legado do YouTube Kids durante esses 10 anos que criou essa plataforma, mais 10 anos de segurança e de boa caracterização. Não é à toa que hoje a gente vê as crianças nas redes sociais de forma muito mais constante, né, com mais frequência inclusive, mas que isso precisa ser seguro. Os pais que tenham mais atenção
e que eles possam seguir com a vida dessas crianças sem tanta incerteza do que vai acontecer. Que no geral, aqui a gente comenta aqui o quanto que a nossa sociedade hoje precisa de uma evolução, e que essa evolução venha de forma que não agrida e de forma que não influencie a criança negativamente. Aproveitar dessas crianças, inclusive, é desrespeito total, e até mesmo influenciá-las, né, também não é um respeito em si, e não é uma prática em si que seja legal. Fora que até mesmo, em alguns desses casos, pode até dar prisão se você não sabe. Então, a gente finaliza esse vídeo aqui, dando toda a atenção aos pais, aos familiares e até mesmo às crianças, para tomarem cuidado e serem bem protegidas por todas essas legalidades que a gente tem hoje. Porque, no geral, a gente não precisa de mídias sociais para desenvolver uma pessoa. A gente só precisa apenas de carinho, proteção e ajuda. Que o YouTube Kids, para esses próximos anos, se desenvolva da maneira certa. Que o robô do YouTube Kids seja cada vez mais plausível, coerente e transparente. E que toda a rapaziada do YouTube possa estar aí de mãos abertas para poderem receber essas crianças de forma muito corajosa e que elas se sintam valorizadas na nossa sociedade inteiramente. E por último, meus amigos, para finalizar minha participação futura, a gente não está aqui desmerecendo o YouTube Kids, a gente sabe que é uma plataforma gigante, uma plataforma que proporciona alguns conteúdos até legais no geral. A gente só veio aqui dar toda a nossa opinião em relação a algumas das normas políticas diretrizes que ocorrem dentro da plataforma em si, mas algumas das questões que já foram abordadas até mesmo pelos pais, né, pelos responsáveis, por pesquisadores. E inclusive eu vou até mesmo estar deixando os vídeos na descrição para vocês entenderem bem a situação que está ocorrendo com o YouTube Kids atualmente. E que esses 10 anos do YouTube Kids possam ser 10 anos, mais 10 anos de reconstrução e de boa naturalidade com todas as crianças e a comunidade infantil. Vou finalizando por aqui, meus amigos, e muito obrigado. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá bom? Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, familiares, aquelas pessoas que utilizam o YouTube Kids, e que vocês espero que tenham gostado muito desse vídeo, que deu um trabalho gigantesco para fazer, para explicar aqui o quanto que o YouTube Kids funciona, o quanto que o YouTube Kids está muito problemático, e que esse vídeo é uma ideia de vários outros criadores de conteúdo do YouTube que eu peguei. Inclusive vai estar até mesmo o link dos vídeos em si originais na descrição, e que eu estou refletindo aqui para esses 10 anos do YouTube Kids que completou recentemente, tá? Eu vou ficando por aqui, um beijo de arranha a todos vocês e até mais, meus amigos.